Queria desejar um ótimo dia para todos, né? Agradecer a todos aqui que estão presentes. Hoje a gente vai para mais um episódio do nosso webinar, né, para falar um pouquinho sobre manufatura aditiva. Inclusive, deixa eu já começar a compartilhar na tela. Perfeito. E o objetivo hoje é a gente falar um pouquinho sobre otimização topológica, né, juntamente com o DIFAM também, que é um assunto que faz parte da otimização topológica, só que é muito mais focado para o desenvolvimento através da manufatura aditiva, né. E aí hoje a gente vai buscar não só contextualizar a parte de otimização topológica, mas também falar um pouquinho de DIFAM e introduzir melhores práticas com exemplos de clientes, exemplos de casos de sucesso nesse segmento, beleza? Bom, então, primeiramente, queria desejar umas boas-vindas a todos e todas, né? É muito importante hoje estar aqui com vocês. Queria agradecer também a disponibilidade de tempo para conseguir estar aqui conversando com a gente e interagindo um pouco nessa parte do webinar, tá? E, como de costume, apresentar a LWT Sistemas, né? Como sempre tem gente nova, gente que já acompanha. Hoje a LWT Sistemas é uma empresa que atua fortemente aí no mercado nacional, representando algumas marcas. Dentre essas marcas, a gente atua em dois principais segmentos. O primeiro deles é o segmento de impressão 3D, com a representatividade da Stratasys, com os equipamentos de níveis industriais. E o outro segmento que a gente atua também fortemente é o segmento de software, onde a gente tem representatividade da Dassault Systems, SolidCAM e Suud, uma parceria nova aí, recentemente fechada. Para quem está chegando hoje, né, caso seja a primeira vez que esteja aqui na nossa minissérie de webinar, esse é um programa que a LWT faz para conseguir abordar em cada um dos episódios assuntos específicos de manufatura aditiva. É interessante que hoje a gente atua também fortemente no mercado nacional, trazendo esses assuntos para dentro da indústria. Tá? Então, caso alguém aqui que esteja presente na reunião, no webinar, queira replicar uma apresentação, um workshop, um tech day dentro da sua empresa, a LWT também tem essa disponibilidade. Tá? Só entrar em contato com a gente que a gente consegue organizar da melhor forma possível, porque a gente sabe que por mais que esteja presente no nosso dia a dia, manufatura aditiva ainda é um assunto bem extenso, que tem vários tópicos ali que podem ser abordados para a gente conseguir trazer não só a opinião de como deve ser feito com as melhores práticas, mas também qual que é o contexto e aonde é aplicável aos diferentes tipos de tecnologias, beleza? Falando um pouquinho sobre a minissérie, né? Hoje a gente está indo aí para o nosso penúltimo capítulo. Esses episódios, eles sempre acontecem na primeira quinta-feira de todo mês, tá bom? Então, a gente já está ali no penúltimo. Todos os outros episódios, eles estão disponíveis através do nosso site, né? Esse link que posteriormente eu vou disponibilizar a apresentação para vocês, contém todos os webinars que foram gravados, introdução e instruções deles, tá bom? O webinar, ele tem um tempo médio ali de duração na casa de 40 minutos, tá? Acredito que a gente vai conseguir atender ali esse prazo. E às 10 horas a gente encerra, deixando ali alguns minutos no final da apresentação para esclarecimento de dúvidas, caso haja alguma dúvida durante a apresentação. O webinar passado, que foi sobre aplicações industriais envolvendo berços, dispositivos e gates de robô, vai estar disponível também nesse link, tá bom? Então, junto com os demais, ele também vai estar disponível. É importante que, para que não fiquem lacunas de conhecimento, quem for acompanhar o webinar, ou todos os episódios do webinar, assista um por um, que cada um deles fala sobre um determinado assunto, alguns pontos, alguns cases e algumas metodologias a gente repete dentre as apresentações, mas em si, sempre todo episódio tem ali um assunto novo. E o assunto novo desse episódio vai ser a gente começando falando um pouquinho de otimização topológica. Otimização topológica hoje é uma metodologia utilizada para fazer a construção de peças, e ela visa como principal objetivo ter a melhor distribuição de material com base na aplicação, né? Com base em como vai ser essa peça dentro do processo, como vai ser a aplicação do modelo, tá bom? A otimização topológica é uma prática que ela não se restringe apenas para a manufatura aditiva,
né? Hoje tem implementado em vários tipos de processos, esses tipos de otimização, justamente para conseguir trazer uma redução de peso, uma melhoria de funcionalidade e uma melhor adequação de material em determinadas regiões das peças. Eu estou deixando um videozinho aqui rodando para vocês, que é um vídeo que mostra um pouquinho de como é o workflow para se fazer uma otimização topológica. Hoje, existem softwares que trabalham diretamente com esse tipo de desenvolvimento, né? Então, o próprio software da Dassault é um ótimo exemplo, que é o 3D Experience, onde ele tem um módulo que se chama Generative Shape Design, focado em fazer justamente essa transição, essa otimização do processo convencional para um modelo com a otimização topológica. O software, ele leva em consideração também pontos e parâmetros da peça que precisam ser mantidos, né? Porque como a otimização, ela visa fazer uma reconstrução da peça, uma otimização do consumo do material, tem algumas regiões ali que a gente sabe que, de acordo com a aplicação, é de extrema importância que se mantenha o design original, né? E aí, a ideia desse software é que a gente consiga imputar os dados nele e a partir do input de dados que a gente disponibiliza, ele consegue fazer uma otimização no modelo para trazer ali o contexto de otimização topológica na solução, tá bom? Esse videozinho ele é um pouquinho longo, né? Ele tem ali uma duração de 2 minutos, eu tinha que ter cortado uma parte dele, mas acabei esquecendo. Mas aqui é legal que ele mostra a transformação. E ele não apenas cria um design visando apenas a manufatura aditiva, né? Ele cria um design focando também em outros métodos. Só que um ponto que é importante é que nem todos os métodos conseguem entregar a mesma liberdade de design que a manufatura aditiva, né? Então, talvez, para algumas aplicações, a gente faça esse processo de otimização, mas quando for fazer a produção, seja uma produção que vai levar um tempo maior, vai ter um desgaste de ferramenta maior e talvez não viabilize a solução de ser construída com esse novo design por conta disso. Esse slide, inclusive, eu coloquei especificamente para falar sobre isso, né? Eu coloquei aqui 2 exemplos de peças, onde uma está com um design muito mais focado na parte de manufatura subtrativa, certo? E a outra está com um design totalmente focado na parte de manufatura aditiva com a otimização topológica implementada, certo? É, Caso a gente esteja se deparando com uma solução que ela não tenha restrição geométrica para ser produzida em determinados métodos, né, em outros métodos, como de manufatura subtrativa, por exemplo, cabe a quem está fazendo o desenvolvimento dessa solução entender se as alterações, o tempo e o impacto que isso vai ter no processo é beneficente para a aplicação e se vale a pena ser implementado. Na manufatura aditiva, a gente percebe que a gente consegue produzir peças com um contexto muito mais orgânico, né? Uma peça com uma otimização muito melhor, reduzindo o número de componentes, reduzindo peso e melhorando até a resistência mecânica de um modelo, né? Esse daqui é um ótimo exemplo que eu, em grande parte das apresentações, sempre coloco ele, que é a modificação de um dispositivo de cinto, né? Aqui a gente pode observar um dispositivo de cinto no seu design original, né? Se a gente for observar ali, a gente tem mais de um componente, então são diversos componentes ali. Dentre esses componentes, grande parte deles passaram por um processo auxiliar, né, que seria um processo de dobra, um processo de corte, ou processo de solda, de fixação, de parafusos, para conseguir fazer a construção desse dispositivo por completo. Quando a gente faz a otimização, eu já consigo trazer um design um pouco mais desafiador, mas que existem métodos hoje que conseguem fazer a fabricação sem nenhum tipo de problema. E o legal é quando a gente observa as vantagens que são possíveis de ser entregadas, né? Então, a gente tem lá uma solução que antes tinha 8 componentes e agora é apenas um único componente. Se a gente for analisar isso em uma demanda de estoque, antes eu tinha um part number para cada um dos componentes, agora eu consigo contextualizar todo o dispositivo em um único part number. Consegui trazer uma redução de peso de 40%, né? Então a peça ficou mais leve e ficou 20% mais resistente, porque eu removi material da onde não tinha necessidade de estar ali, né? E introduzi em regiões que conseguissem gerar reforço para a aplicação. Então, a gente consegue não só ter ganhos de redução de componentes, mas também na parte de peso e resistência mecânica, quando bem implementado o processo de otimização, tá? Uma alternativa também que faz muito sentido
para o processo de otimização topológica é que ele transforma o produto em uma solução ecologicamente mais sustentável, né? Se a gente for parar para pensar, uma peça que antes tinha um consumo de 10 gramas de material, agora ela vai ter um consumo de 3 gramas, 2 gramas de material. Isso, lógico, levando em consideração um modelo pequeno, né? Para modelos maiores, a gente percebe que o índice de redução é muito maior. E isso se dá muitas vezes porque a gente tem peças que foram projetadas para serem produzidas em um determinado método. Quando a gente está estudando outro método, que tem uma liberdade de design maior, eu consigo fazer esse processo de otimização para conseguir ter melhores resultados ali e trazer a fabricação com uma redução de carbono e ecologicamente mais sustentável. Tem um estudo de caso que a LWT desenvolveu em parceria com a Dassault Systems, né, que foi um estudo de caso de resistência, que ele mostra um pouquinho dessa introdução, né, do conceito. Então, era uma peça que antes tinha ali o seu design original, passou pelo processo de Generative Shape Design, e o legal é que durante essa transformação, o software, ele não apenas introduz o novo design otimizado, ele cria, com base na necessidade da aplicação, reforços para a peça, né? Então, vocês podem ver que antes de sair da versão original, teve uma versão mais existente ali. Essa versão mais existente é justamente corrigindo falhas que existiam no projeto original, né? Falhas de quebra, falhas de performance, de uma forma geral. E depois que a gente corrige essas falhas, eu introduzo esse design no software para que ele seja otimizado. Por isso que a gente consegue trazer o contexto de uma peça mais existente, porque eu introduzo os valores, introduzo as resistências, os esforços que a minha peça vai precisar suportar, e aí depois o software ele traz essa versão otimizada visando uma redução de material, beleza? Saindo um pouquinho do termo de otimização topológica e entrando no DFAM, né, que seria o Design for Additive Manufacturing, são assuntos que se completam, né, porque querendo ou não, hoje quando a gente faz uma otimização visando o DFAM, a gente percebe que o design da peça ela fica muito próxima de uma peça que foi otimizada. Então, são assuntos que se completam, né, são assuntos bem semelhantes, inclusive, mas existe uma diferença de que a otimização topológica pode ser aplicada para vários tipos de processos, para vários tipos de soluções. O DFAM não. O DFAM já é uma metodologia focada no desenvolvimento de peças através da tecnologia de manufatura aditiva, né? E o legal é que quando a gente observa a utilização do DFAM, também é muito importante a gente fazer uma análise competitiva das peças, né? Uma análise competitiva da tecnologia que eu vou introduzir para fazer a produção da minha solução, né? Esse exemplo é um exemplo que eu já utilizei em outras apresentações, né? Mas eu volto a reforçar que ele introduz muito bem a ideia. A gente tem aqui dois cubos, cubos assim, né? A imagem à esquerda pode ser considerada um cubo, a imagem à direita tem a forma de um cubo, mas tem um design muito diferente. O que eu quero introduzir aqui de ideia? Nunca a manufatura aditiva vai ser mais viável na produção da imagem à esquerda do que um método subtrativo, por exemplo. Por quê? O método subtrativo ele vai pegar ali um tarugo de material, vai facetar os seis lados e vai estar pronto o seu cubo. Se eu for fazer por manufatura aditiva, por exemplo, com a tecnologia de FDM, a gente vai pegar e vai fazer primeiro a parede da peça e depois ir fazendo o preenchimento. Isso vai fazer com que eu tenha um tempo de fabricação maior, isso levando em consideração a quantidade de camadas que vai ter nesse cubo, né? Como é uma peça que ela não tem nenhum design complexo, né? O design dela é relativamente simples, o processo convencional ele consegue atender muito melhor do que o processo de manufatura aditiva. Agora, se a gente está observando uma demanda igual à imagem da direita, a gente já percebe que eu através dos métodos convencionais, não vai ser qualquer método que vai conseguir produzir uma estrutura como essa. Inclusive, essa estrutura hoje no mercado, ela é nomeada como uma estrutura de giroide, né? E é uma estrutura que apenas a manufatura aditiva pode fazer a sua confecção, por ser ali bem complexa e o interior dela ter conformações que, através dos outros métodos, não são possíveis de serem construídos. Isso se dá pela ótima liberdade de design que a tecnologia de manufatura aditiva entrega. É muito mais fácil fazer uma peça assim, porque eu estou criando a peça do zero, isso faz com que eu consiga variar a geometria que tem ali no interior dela, eu consigo variar o preenchimento dela, então eu tenho realmente uma liberdade de design muito maior, como sendo uma das grandes vantagens aí da manufatura aditiva dentro dos processos. E o que a gente percebe é que quando a gente traz a metodologia
do design for additive manufacturing, a gente consegue trazer ótimos ganhos. Dentre eles, eu consigo melhorar a performance das peças, né, justamente por conta de que eu removo o material da onde não é necessário e introduzo material em regiões onde realmente são mais mandatórias, né, para conseguir ter uma melhor performance. Maior liberdade de design para o atendimento das aplicações, né? Então, existem algumas tecnologias que, para a gente conseguir ser viável, eu preciso fazer uma adaptação de design, né? Um exemplo é a tecnologia que trabalha com metais, né? Manufatura aditiva de metais. Por quê? A manufatura aditiva metálica, se eu fazer uma peça sem trazer uma redução de peso nela, durante a produção, ela tem um forte índice de empenamento, um forte índice de erro durante a sua construção. E fora que a peça ela não vai estar num custo competitivo igual um processo convencional como usinagem, por exemplo. Se eu pegar uma peça que eu usino hoje e querer produzir através da manufatura aditiva metálica, os resultados dificilmente vão ser mais viáveis do que o método convencional. Eu preciso mandatoriamente fazer ali uma otimização. E aí, com essa otimização, seja aplicado para manufatura aditiva de metais, manufatura aditiva de polímeros, de resinas, a gente percebe que sempre consegue trazer um ganho de redução de custo e redução de peso. As soluções elas ficam mais leves, estando mais leves, elas têm menos material e isso impacta diretamente no custo da solução, sendo uma solução mais economicamente viável do que com o design atual, beleza? Porém, quando a gente está observando o design for additive manufacturing, não é apenas eu mudar o design da peça. Existem também boas práticas que a gente precisa introduzir dentro do processo, né, e considerações que precisam ser feitas quando a gente está produzindo a peça. A primeira delas é a tecnologia que foi dimensionada para aplicação. Por quê? Hoje, um exemplo com a tecnologia de FDM. A tecnologia de FDM é uma tecnologia que ela não produz peças isotrópicas, ela produz peças anisotrópicas. Isso faz com que o posicionamento que eu determinar para a construção da minha peça vai ter impacto diretamente com o esforço mecânico que ela vai trazer. Então, por exemplo, a imagem no vídeo à direita aqui, vocês podem observar que tem uma simulação de esforço nessa peça, né? E se essa peça ela tivesse sido confeccionada de acordo com o posicionamento da figura 1, seria uma peça que ela estaria muito mais frágil do que em comparação com a figura 2. Por quê? Eu estou colocando o esforço que vai ser aplicado na minha peça no mesmo sentido do filamento. Isso vai fazer com que eu não teste de fato a resistência do material, e sim a resistência de cisalhamento que ele tem entre as camadas. E como é uma peça que tem uma superfície de contato pequena, isso vai fazer com que a peça ela fique muito mais frágil. Diferente da imagem na figura 2, onde o sentido dos layers ficaram contrários ao sentido da força que está sendo aplicada. Isso vai fazer com que a gente consiga ter um nível de resistência mecânica maior no modelo. Então, saber qual é a tecnologia que vai ser produzida a peça é importante para que a gente tenha ali considerações de design. Se for uma peça, uma tecnologia que produz peças isotrópicas, o posicionamento não vai afetar. Mas se for uma tecnologia que produz peças anisotrópicas, aí é importante a gente considerar o posicionamento durante a fabricação. Beleza? Uma outra consideração que sempre é realizada quando a gente está trabalhando com DIFAM é a variação do preenchimento interno, né? Por exemplo, a manufatura aditiva com a tecnologia de FDM é uma tecnologia que eu consigo fazer a fabricação da peça com uma ótima variação de preenchimento. Então, eu consigo fazer o preenchimento desde 10% de preenchimento até 100% de preenchimento. Além de eu alterar a densidade dele, eu também consigo introduzir geometrias de preenchimento personalizadas, né? Vai muito de acordo com a aplicação que o modelo vai atender, mas é possível sim de ser feito diferentes tipos de padrões. Mas a manufatura aditiva com a tecnologia de FDM é uma das únicas tecnologias que eu consigo alterar o preenchimento sem precisar criar uma vazão de material. Por exemplo, se a gente está trabalhando com tecnologia de pó, a tecnologia de resina, são tecnologias que eu preciso criar saídas de material para conseguir introduzir uma variação de preenchimento interno. Né? Porque, por exemplo, na tecnologia de pó, o pó da peça ela vai ficar preso ali na geometria interna. Na tecnologia de resina, vai ter uma região da peça que ela também vai ficar com a
resina presa dentro dela. Então, o FDM é uma das únicas tecnologias que consegue trazer a variação de preenchimento sem a necessidade de criar uma saída de material. As outras tecnologias, como tecnologia de resina, tecnologia de pó, precisam ter essa consideração do DIFAM para que seja criada uma saída de material para remover ali o material que está no interior da peça. Né? Aí cabe várias alternativas. Eu posso criar uma face da peça que vai ficar aberta, eu posso seccionar a peça ao meio para depois montar um sistema de montagem. Aí vai muito de acordo com a demanda da aplicação e como ela vai ser atendida. Outra consideração de funk também é sempre muito importante ser feita, é relacionado a quando a gente tem peças que vão apresentar comportamento anisotrópico e elas têm um ângulo reto de 90 graus, né? É recomendado que a gente aplique ali um fillet na borda desse ângulo para que a gente consiga ter um ganho de desempenho mecânico maior, né? Porque senão a minha peça ela vai ter uma curva muito acentuada na sua geometria, o que vai fazer com que a gente tenha ali uma resistência mecânica menor do que quando aplicado um fillet simples ali na geometria. E muitas vezes esse fillet não tem impacto nenhum na aplicação, né? E aí ele já consegue trazer esse ganho. Outra consideração que também sempre é muito importante ser feita quando a gente está dimensionando uma peça com a metodologia de Design for Additive Manufacturing é a construção dos suportes. Por quê? Existem melhores práticas para evitar a criação de suporte. Né? Um exemplo com a tecnologia de FDM. A tecnologia de FDM ela é uma tecnologia que ela tem um ângulo de sustentação de 45 graus. Então, se eu tiver um ângulo em relação à bandeja abaixo de 45 graus, a minha peça ela vai conseguir ser construída sem a necessidade da construção do material de suporte. Se eu ter uma região em relação ao ângulo da bandeja que seja superior a 45 graus, no caso 50, 60 graus, aí o software automaticamente ele vai criar essa estrutura de sustentação para que a minha peça ela não tenha problemas durante a fabricação. Né? Então, uma estrutura auxiliar. Hoje, dentro do mercado, existem várias estruturas auxiliares, né? Existem as estruturas no modelo Breakaway, que é um exemplo que eu estou demonstrando aqui, seriam as estruturas que, pós a impressão, a gente precisa fazer a remoção de forma manual, né? Quando a gente está trabalhando com esse tipo de estrutura, é muito mais importante ter, sim, considerações de DIFAM, porque se eu criar estruturas em regiões onde eu vou ter difícil acesso, vai ser muito mais complexo você fazer a remoção desse material, né? Então, é muito importante, sim, considerar aonde as estruturas vão ser construídas e como, posteriormente, você vai fazer a remoção delas. Porque também existem situações em que essas estruturas estão em regiões de fragilidade do modelo. Né? Então, eu não posso ir simplesmente com um alicate lá e arrancar, porque eu vou acabar danificando a minha peça. Mas, para esse tipo de alternativa, existe também os suportes solúveis, que aí já é uma tecnologia que tem implementado em todos os equipamentos da Stratasys e ela consegue trazer uma liberdade de design muito maior para esse tipo de situação. Né? Eu não preciso me preocupar aonde eu vou girar a estrutura de suporte, porque independente de onde ela esteja montada, ela vai ter ali, ser toda dissolvida durante o processo de remoção de suporte. É o que consegue trazer uma liberdade de design muito maior para as peças. Essa peça em si, ela teve a estrutura de suporte criada apenas na sua base ali. Mas quando o operador vai levar essa peça na bandeja, vocês vão observar ao lado que tem um duto. Nesse duto, por exemplo, seria muito mais importante a consideração do material de suporte, porque a gente sabe que remover o material de suporte aqui no interior desse duto seria muito mais complexo se eu estivesse utilizando uma tecnologia no modelo Breakaway, tá bom? Mas as considerações que a gente faz nessa parte de suporte também, além dos estilos entre solúveis e breakaway, também são melhores práticas para remover a criação dele. Né? Então, por exemplo, na tecnologia de FDM, a gente tem peças que têm a necessidade da criação de circunferências. E aí, caso eu implemente uma modificação geométrica para que todas as paredes dessa geometria fiquem a 45 graus, eu já vou conseguir criar essa estrutura sem a necessidade da utilização de suporte. Né? Para essa peça em si, a gente não está observando um impacto tão grande, mas vamos observar que fosse uma peça um pouco mais alta. Né? E eu tivesse um furo aqui nessa região superior. O furo nessa região superior ia fazer com que todo o caminho da peça fosse criado uma estrutura de suporte para sustentar só esse furo aqui na parte de cima. Né? Então, a gente pode fazer essas otimizações de design para conseguir evitar a criação de suporte. Esse outro exemplo aqui, eu acho que ele introduz muito bem essa ideia também,
porque ele mostra não apenas otimizando as furações, mas também mudando a geometria. Vocês podem observar aqui que o modelo original, a gente tem pontos de observação no ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. O ponto 1, a gente tem diversas circunferências aqui, né, que foram aplicadas na peça, que vão ser estruturas que necessitarão da criação de suporte, que a gente pode até observar ao lado aqui. A consideração número 2, a gente percebe que a gente tem um ângulo reto aqui de 90 graus, o que também vai determinar a necessidade da criação de suporte. E na imagem 3, no ponto 3 aqui, a gente tem um ressalto que também vai ter a necessidade da criação de estrutura de suporte. O legal é que ao lado aqui, a gente tem todas as otimizações realizadas na peça que excluíram totalmente a necessidade da construção de suporte por completo na peça. Então, vocês podem observar que todas as circunferências foram criadas geometrias com paredes no ângulo de 45 graus para evitar a criação de suporte. O ângulo reto anterior de 90 graus também teve uma alteração para 45 graus para evitar a criação de suporte. E o ressalto teve também um implemento aqui de 45 graus para remover a criação de suporte nessa região, tá bom? Muitas vezes isso é uma prática que a gente implementa dentro das peças para eu conseguir trazer um menor custo de produção, fazer uma otimização do material de suporte e também ter uma fabricação muito mais rápida dentro do processo, né, impactando diretamente na construção dos nossos modelos. Mas também isso é uma consideração que ela precisa ser feita sempre de acordo com a minha aplicação, porque dependendo da aplicação que eu estiver desenvolvendo, eu não vou poder implementar em todas as regiões do modelo esse tipo de alteração, mas vão ter regiões onde sim são possíveis de serem implementadas, o que consegue trazer um ótimo ganho ali para dentro do processo, beleza? Outra melhor prática de DFAM também é quando a gente tem um componente que, através da sua geometria, ele vai ter uma criação de suporte ali um pouco excessiva, né? Se a gente for observar a parte A em comparação com a parte B, a gente percebe que anteriormente na parte A eu ia precisar, entre essas duas peças, fazer toda a construção de um material de suporte. Na parte B, com o corte, eu não preciso mais dessa construção de suporte. E posteriormente eu posso unir essas peças sem problema nenhum, né? Por ser equipamentos de níveis industriais, hoje esses equipamentos eles conseguem entregar um ótimo nível de precisão para a gente realizar, sim, esse seccionamento de peças. E existem metodologias de secção que conseguem trazer uma ótima resistência mecânica quando a gente estiver trabalhando com uma peça que tem uma necessidade de funcionalidade mecânica um pouco maior. Beleza? E aí muitos vão perguntar, poxa, Lucas, mas ali você podia pegar a parte A e dar um giro nela, que ela não ia precisar criar o suporte entre as duas bases, né? Só que muitas vezes a peça ela precisa ser fabricada nesse posicionamento por conta das questões de isotropia, né? Então, nem sempre eu posso alterar o posicionamento da peça. Quando eu não posso alterar o posicionamento da peça, mas eu quero ter uma otimização em cenários como esse, eu posso seccionar os modelos e posteriormente fazer uma união que vão trazer ali ganhos de consumo de material e produção de peças mais rápidas, beleza? E uma outra consideração de fã, que sempre é muito importante fazer, que é com a liberdade de design que a tecnologia consegue trazer, a gente pode introduzir também a representatividade da marca no produto, né? Hoje, como cada vez mais existe no mercado uma demanda de produtos personalizados, a manufatura aditiva tende a ser um grande aliado para esse tipo de demanda. Porque hoje eu tenho tecnologias que conseguem trazer um nível de produtividade competitivo com os métodos convencionais, né? Lógico, isso quando a gente está considerando médios e pequenos lotes e peças com dimensões padrões ali de acordo com o build de impressão, e eu consigo implementar em cada uma dessas peças uma personalização. Ou eu posso, em todas as peças, implementar a introdução da marca, né? Trazer ali a representatividade da marca. Por quê? Na manufatura aditiva, se eu adicionar isso, se eu adicionar com ressalto, vai consumir um pouco mais de material. Se eu adicionar com um rebaixo, vai diminuir a quantidade de material. Então, não é algo que vai impactar diretamente no meu processo. Em outras tecnologias, a gente sabe que eu tenho que muitas vezes fazer uma alteração em um ferramental, eu tenho que gastar um tempo maior de usinagem, gastar um tempo maior de personalização, que muitas vezes acaba deixando a peça mais cara do que seria sem a marca, e aí por isso muitas empresas têm a metodologia de não introduzir marcas por não ter um método que consiga trazer essa representatividade de uma forma tão simples quanto a manufatura aditiva consegue fazer.
beleza? E agora entrando no mundo de aplicações, onde foram introduzidas essas práticas de DIFAM, a gente percebe que nas peças, nas soluções que a gente vai apresentar aqui, todas elas conseguiram trazer soluções mais leves, né? Então foram peças que conseguiram ter uma redução de custo muito significativa, foram peças que passaram a ser produzidas com uma geometria mais complexa, mas ainda assim, mesmo tendo uma geometria mais complexa, conseguiram trazer ganhos para dentro do processo, porque a complexidade do design não impacta no processo de fabricação através da manufatura aditiva, e são soluções mais sustentáveis por serem soluções onde a gente teve um desperdício de material menor, né? São soluções onde eu não precisei me preocupar onde eu ia descartar todo aquele material que eu removi durante a fabricação de uma peça. Eu apenas preciso me preocupar realmente com o design da fabricação, por ser um método muito mais sustentável em comparação com métodos subtrativos que têm um índice de desperdício de material muito maior. Beleza? E entrando aqui na parte dos estudos de caso, imagino que vocês estejam enjoados já de ver esse caso, né? Eu sempre coloco nas apresentações, mas esse caso eu acho que ele é o melhor exemplo de DIFAM que a gente tem para demonstrar, né? Porque a gente tinha uma peça que ela era produzida através do método convencional, né? Nessa imagem aqui ao lado, eu acho que fica um pouco mais fácil de vocês conseguirem observar. Era uma peça que era produzida através do método convencional. Eu tinha ali um componente que era usinado, por mais que ele fosse em alumínio, era uma peça, era um dispositivo muito pesado para a sua operação, né? Só para introduzir também, para quem não conhece esse caso, esse é um dispositivo para fazer a aplicação de logo no carro, tá bom? De forma repetível, um gabarito, né? E esse dispositivo, anteriormente, ele tinha um design totalmente voltado para a manufatura subtrativa, né? Então, a gente percebe que removeu o material de onde realmente era apenas necessário e se manteve ali o design original. E isso impactou diretamente no peso da peça. A peça, por mais que ela fosse em alumínio, ela era muito pesada para a sua operação, como eu já tinha comentado. É uma peça que, se a gente for observar, ela tem vários cantos vivos, né? Então, por qualquer erro do operador ali, ele poderia estar danificando a lataria do carro, o que ia trazer uma necessidade de retrabalho, um prejuízo muito maior para a operação. E se a gente for observar ali a região da ergonomia, né, o manípulo do operador, é uma região que não está nada ergonômica, né? Esse operador ele provavelmente sofre de ficar produzindo, trabalhando o dia inteiro com esse tipo de dispositivo. E aí a aplicação do DIFAM surge justamente nessa situação, onde a gente pega um design original, através da manufatura subtrativa ou outro método, e otimiza ele de acordo com a disponibilidade de liberdade de design que a manufatura aditiva me entrega. Então a gente pode observar que é uma peça que ela ficou com um design muito mais agradável na parte da ergonomia, né? O operador hoje ele não sofre tanto com o impacto desse dispositivo. A gente conseguiu fazer a exclusão de cantos vivos nessa operação, né? Então podemos observar que agora, por qualquer erro do operador, eu não vou mais estar danificando a lataria final do carro, e essa peça ficou muito mais leve, porque a gente conseguiu trazer uma redução de preenchimento interno nessa solução, né? Então, eu ainda consigo também trazer soluções de peças mais leves nesse tipo de processo de dispositivos que faz muito sentido, por serem dispositivos que muitas vezes vão estar sendo operados ali por operadores, por pessoas em si, né, que precisam ter cada vez mais soluções mais ergonômicas para que consigam ter um índice de produção maior. Também tem um caso bem legal da Indaero, que introduziu em seus guias de fuselagem das aeronaves a fabricação da manufatura aditiva através de uma otimização de design, né? Então, vocês podem observar que o design dessa peça está muito mais voltado para a manufatura aditiva do que para os outros métodos. E foi justamente o que eles implementaram, né? Antes, esses dispositivos eram dispositivos extremamente pesados, que não conseguiam ser operados por apenas um operador, né? Então era algo que precisava ser guiado ali com a ajuda de mais de um operador, e era um dispositivo para fazer o guia de fuselagem na operação, né, da produção dos aviões. E com a manufatura aditiva, eles conseguiram trazer um design muito mais otimizado, que conseguiu trazer em redução de peso 75%, em redução de lead time 66%, em redução de custo 50%. Então foi uma peça viável em todos os aspectos, além de que conseguiu ser uma peça muito mais ergonômica para dentro do processo, onde agora o operador consegue fazer a operação de uma forma muito mais rápida do que ele conseguia com o processo convencional, beleza? As introduções de DIFAM também podem ser utilizadas para fazer implementações de melhorias dentro do processo, né? Então, tem esse caso da Eckert, também é muito legal, onde eles pegaram uma necessidade que existia dentro do processo para fazer o desenvolvimento
de um dispositivo que, em um único ciclo, consegue fazer a fixação de todos os parafusos dentro de uma roda, né? Então, o quão a liberdade de design conseguiu ser positiva dentro desse processo, trazendo uma vantagem muito grande para a operação, que seria ali um ganho de produtividade. Antes era um por um, agora eu já consigo fazer todos em um único ciclo, beleza? Um outro exemplo também da General Motors, de um dispositivo que anteriormente também era muito pesado para operação, um dispositivo em alumínio, que era totalmente usinado, foi otimizado através de técnicas de fan e produzido através da manufatura aditiva, que conseguiu trazer uma redução de peso ali de 55%, redução de custo e redução de lead time na casa de 70%. Beleza? Na parte de gates de robô, tem um exemplo aqui da GOTS, que também conseguiu fazer a introdução dos seus gates de robô com utilização de peças muito mais leves para dentro do processo e peças muito mais econômicas. Né? A redução de peso eles conseguiram computar cerca de 75% e o desenvolvimento total do produto, né, do lote completo, ficou em torno de 2 dias. Antes era um processo totalmente terceirizado, que tinha um prazo de 15 dias para ser entregue. Além de eu conseguir trazer vantagens, a gente também conseguiu, através de uma tecnologia de manufatura aditiva, ser mais produtivo do que os métodos convencionais. Vale ressaltar que a fabricação dessas peças foi utilizada com a nossa tecnologia de SAF, né? Então, hoje é uma tecnologia que ela é totalmente voltada para a produção de peças finais. Por quê? Hoje agora se tem uma grande necessidade de garras de robô pequenas e que eles produzem em grandes lotes para serem implementados em processos onde existe a necessidade desse tipo de repetibilidade. E a introdução do equipamento deu muito certo com as práticas de fan e a otimização de design que aconteceu para se computar esses resultados. Um outro exemplo aqui da Ford, muito parecido com o exemplo para fazer a aplicação de logo no carro, né? Só que esse daqui já é um dispositivo para fazer a aplicação e a verificação do vidro dentro do processo, né? Então a gente percebe que também foi um dispositivo que conseguiu passar por uma otimização muito boa em comparação com o dispositivo anterior, que era um dispositivo totalmente usinado. Tinha ali, se a gente for observar, é que a imagem está um pouco pequena, né? Depois eu vou encaminhar essa apresentação para vocês, mas se a gente for observar, a gente tem aqui várias furações na peça, onde essas furações são diferentes tipos de componentes que foram todos montados posteriormente, e eu tenho um dispositivo composto por 15, 20 componentes. Com a manufatura aditiva, eu consigo introduzir toda a estrutura do dispositivo em uma única solução, sendo 70% mais barato do que o processo convencional e 15% mais leve do que o processo convencional também, com esse tipo de implementação. Outra solução também na área aerospace, né, da Moog Aircraft Group, que introduziu também em seus dispositivos a utilização do DIFAM para fazer a fabricação de dispositivos cada vez mais leves e cada vez mais viáveis para dentro do processo. A gente percebe que o setor de aerospace é um setor que tem praticamente como mandatório esse tipo de otimização. Por quê? Seja nas soluções finais, aí eu me refiro a aviões, seja a dispositivos, a componentes dentro do processo, como são componentes grandes, componentes pesados, a gente precisa introduzir otimizações de design para que eu consiga deixar esse processo de fabricação mais fácil. Isso quando eu estou visando a parte de dispositivo. Quando eu estou visando a parte de produção de peça, eu preciso também introduzir esse tipo de otimização para que eu consiga ter ali uma autonomia maior. Quanto menor o peso da peça, maior vai ser a autonomia do veículo que está carregando ela. Né? Isso pode ser implementado tanto na parte de aerospace, na parte automobilística, na parte marítima, mas a gente percebe que aonde tem maior impacto é justamente nas demandas de aeroespacial. Beleza? E o que eu queria comentar desse dispositivo é que a gente pode observar aqui, ó, a mesma prática que eu tinha comentado anteriormente no outro slide. Né? Então, foram implementados aqui nesse dispositivo alguns furos, não são furos que são utilizados para verificação no processo, são furos que foram implementados apenas para fazer a economia de material em regiões onde não precisava ter uma peça ali totalmente reta. Vale lembrar que quanto mais material eu removo na minha peça, mais viável se torna a minha aplicação. A gente só não pode remover o material suficiente para que isso impacte diretamente no desempenho mecânico da minha peça. Né? Por isso que precisa, sim, fazer toda uma análise para que a aplicação
seja construída da melhor forma possível. E um ganho que o pessoal da Moon Aircraft Group comentou foi o ganho justamente com a utilização de material de suporte solúvel. A gente pode observar aqui que tem dois dispositivos. Esse primeiro, que foi implementado aqui, otimização de design, e esse segundo dispositivo, onde no interior dele existem alguns canais, é uma geometria muito mais complexa do que no primeiro dispositivo. E a utilização do material de suporte solúvel foi crucial para conseguir fazer um bom desenvolvimento desse dispositivo, sem preocupações posteriores de como seriam removidos esse material do interior da peça. Beleza? E para finalizar aqui também, um caso que acredito que também já foi apresentado em outros webinars, em outras apresentações, que vocês também devem estar cansados de ver, mas também é um caso que faz muito sentido na parte de otimização topológica, que é um caso da Genesis, onde eles trouxeram, aqui não no caso de otimização topológica, né, mas focando no DFAN, onde eles trouxeram um dispositivo original que era totalmente usinado por um dispositivo impresso com uma redução de peso muito significativa. Né? A gente conseguiu trazer ali cerca de 91% de redução de peso nessa solução. E aí, muitos se perguntam, poxa, qual que é o impacto que essa redução de peso tem em um processo como esse, que é totalmente automatizado? Quando a gente tem um robô, hoje os robôs dentro do mercado, eles têm uma determinada limitação de carga. Né? Então, eu preciso dimensionar o meu robô já sabendo qual vai ser o peso da solução final que vai estar ali nele. E isso impacta diretamente não só no custo do robô, mas também no tempo de vida útil, né? Porque um robô que está trabalhando no seu limite de carga, ele vai ter um tempo de vida útil muito menor do que um robô que está com uma capacidade de carga superior. E aí a gente percebe que essa redução de peso, ela impacta diretamente no tempo de vida útil do meu robô, porque ele vai ter um tempo de vida útil maior em comparação com o robô que antes trabalhava próximo do limite de carga, e também no dimensionamento de novos projetos. Né? Então, quando a gente for lá produzir uma nova linha de produção, introduzir um novo método de fabricação e eu precisar dimensionar um outro robô, agora eu tenho acesso à manufatura aditiva para conseguir fazer a fabricação de ferramentas mais leves para dentro do processo e, com isso, conseguir trazer redução de infraestrutura. Beleza? E para finalizar aqui os casos de DFAN, tem um caso da Prefix também, que é muito legal de ser demonstrado, onde é uma ideia muito parecida com o primeiro caso da aplicação de logo no carro, certo? Só que esse daqui era para fazer a aplicação das escrituras através do carro, né? Dos adesivos no carro. E já era um dispositivo muito maior também, que tinha um impacto muito maior para dentro dessa operação e conseguiu sim ser substituído através de uma otimização de design de uma forma muito mais viável do que o processo convencional, trazendo ali uma redução de peso de 75% para dentro desse processo, uma redução de tempo de 82% quando comparado com o processo convencional, e foi uma solução que deu muito certo e foi implementada, inclusive, em outras unidades da Prefix, tendo 100% de aprovação tanto pelos operadores como pela empresa de uma forma geral, beleza? Então, a gente percebe que as considerações de otimização de design, de otimização topológica e o de FAN são assuntos que se conversam e são assuntos que conseguem trazer ótimas vantagens para a gente dentro do processo. Dentre elas, quais vantagens? A gente consegue introduzir uma liberdade de design muito melhor dentro das soluções, né? Então, são soluções que elas conseguem ser muito mais viáveis na parte de custo, na parte de peso e na parte de tempo de fabricação, reduzindo também o lead time. Consigo reduzir infraestrutura, né? Porque antes peças que eram confeccionadas apenas através de métodos subtrativos com máquinas muito maiores, podem hoje ser confeccionadas por máquinas de impressão 3D que conseguem ficar em um ambiente de escritório sem problema nenhum. Né? Aqui ao lado vocês estão observando o equipamento que consegue ficar em um ambiente de escritório, em um ambiente fabril, sem nenhum tipo de infraestrutura dimensionada para que eu tenha uma região dedicada para esse equipamento. É um equipamento muito compatível hoje com diversos tipos de ambientes. São soluções que conseguem trazer melhoria de desempenho, né? Porque eu removo material da onde eu não preciso e introduzo em regiões onde realmente são necessárias e consegue trazer uma flexibilidade de material muito maior, porque eu consigo introduzir com um ganho de performance através do design, talvez introduzir um material com uma performance inferior, ou trazer um ganho de design que vai diminuir a resistência mecânica do meu modelo em termos geométricos, mas também vai reduzir a quantidade de material. E isso faz com que eu consiga evoluir o nível do material, né? Otimizando ali um material de nível de engenharia, utilizando um material com um nível de uma performance superior para fazer o atendimento da aplicação.
e são aplicações que, lógico, conseguem trazer redução de carbono para toda uma economia circular, sendo soluções economicamente e ecologicamente mais viáveis do que os processos convencionais que não visam como primordial a remoção de material dentro de uma solução, beleza? E aí, para introduzir aqui o de sempre, né? Hoje a LWT Sistemas consegue apoiar todos os nossos clientes para identificar esses tipos de oportunidades com o nosso processo de consultoria, né? Então, nosso processo de consultoria hoje, ele introduz justamente essa ideia para que a gente consiga observar as demandas do mercado, entender quais são as demandas hoje dentro de cada uma das empresas e introduzir como vai ser fabricado as peças, introduzir quais são os ganhos que a manufatura aditiva pode trazer para dentro do processo. Uma outra vantagem também que a LWT consegue trazer de forma referência de forma nacional é o suporte técnico, que hoje o nosso suporte técnico ele atua diretamente tanto no suporte técnico de hardware, fazendo a manutenção corretiva e a manutenção preventiva dos equipamentos, como também tem o suporte técnico de aplicações, que no caso o meu time é responsável por dar todo o apoio para o cliente sobre como fazer as melhores impressões, como fazer as melhores configurações através do software e também suporte no dimensionamento dos estudos de caso, beleza? Vou deixar esse slide aqui em aberto alguns minutinhos, para caso a apresentação que eu fiz aqui hoje, através desse webinar, tenha introduzido em vocês alguma ideia de otimização, tenha trazido para vocês alguma ideia de implementação com a manufatura aditiva, tá aí o meu contato, a disponibilização, tá bom? Então, vocês podem escanear ali o QR Code para conseguir entrar em contato diretamente no meu WhatsApp comercial. Eu vou conseguir dar todo o apoio e entender qual é a sua demanda e, a partir disso, montar um estudo de caso para saber qual é a viabilidade que as tecnologias vão ter dentro do processo. E também abaixo vai ter o meu e-mail, né, que seria pereira@lwtsistemas.com.br. Caso vocês tenham alguma aplicação que queiram estudar, queiram fazer o desenvolvimento através da manufatura aditiva, entender como essa tecnologia pode transformar o seu processo, eu vou estar à disposição aí para conseguir auxiliar vocês, beleza? Vou deixar em aberto agora os minutos finais para dúvidas, tá bom? Queria de antemão já agradecer a todos que estiveram aqui presentes. A gente sabe que hoje, no dia a dia comercial, é muito difícil a gente conseguir disponibilizar ali uma hora do dia para conseguir estudar um pouquinho mais as tecnologias, entender como hoje as tecnologias conseguem trazer ganhos para o nosso processo, mas é de extrema importância isso, porque é o que faz com que a gente consiga evoluir e trazer inovação para dentro da indústria, né? Então, caso vocês tenham ali qualquer dúvida ou necessidade de projetos, eu vou estar à disposição nesses minutos finais para conseguir conversar sobre, lendo as dúvidas através do chat, beleza? Deixa eu agora pegar o chat aqui. Sidemir, sempre presente, meu amigo. Muito obrigado, viu? Um abraço. Beber uma aguinha, né? Esse assunto de otimização topológica, ele é um pouco mais fechado, né? Quando a gente tenta fazer perguntas um pouco mais genéricas, né? Porque é um assunto que ele gera ali várias preocupações para dentro do processo, como aquilo vai impactar, mas a gente percebe que é um assunto que ele consegue trazer diversos ganhos, tá bom? Então, caso vocês queiram tirar suas dúvidas de acordo com o projeto que vocês têm, que estão buscando introduzir esse tipo de metodologia, a gente vai estar à disposição aí, como eu já tinha comentado, beleza? Obrigado, Simone, pelo feedback, tá bom? Um grande abraço aí. Bom, como não foram geradas dúvidas aqui no nosso webinar, né? Obrigado, Gênesis. Um abraço. Como não foram geradas dúvidas aqui até o momento, eu vou estar seguindo aqui para o slide, que seria o slide de encerração, né? Que eu faço aqui o slide de encerração, não, é slide de encerramento. Que eu agradeço a presença de todos aqui no webinar, né? De muito importante aqui a presença de todos. Meu amigo Leandro, muito obrigado aí pelo feedback, meu caro. Existe alguma solução futura para a DFAN dentro do GrabCAD? Ótima pergunta, cara. Hoje, a gente, por parte da LWT, ainda não ouviu falar sobre esse assunto, né, dentro do GrabCAD, mas entendo que é uma evolução natural, da manufatura aditiva, né?
com os equipamentos evoluindo cada vez mais, os softwares que complementam o equipamento também tendem a evoluir cada vez mais. E essa evolução provavelmente vai trazer recursos de otimização topológica, recursos de DFAN dentro das próprias soluções. Como hoje existe um mercado com softwares que são especializados em fazer esse tipo de desenvolvimento, acredito que não seja tanto o core business da Stratasys e desenvolver isso de forma primordial agora em suas soluções. Mas acredito que futuramente, sim, deve existir essa possibilidade. Hoje, o que a gente percebe é que soluções de DFAN que o software já consegue introduzir são soluções para próprias otimizações de design. Né? Teve um slide ali que eu demonstrei que tinha a circunferência e essa circunferência foi modificada para uma geometria que tinha a referência de 45 graus, evitando a necessidade da construção de suporte. Isso já tem implementado dentro do software para conseguir ser fabricada a peça com essa mudança geométrica. Existem também recursos para a gente conseguir fazer o posicionamento automático, que visa um menor consumo de material e a produção da peça mais rápida. Né? Então, existe ali algumas ferramentas que trazem uma melhor otimização quando a gente está falando do design for additive manufacturing, mas ainda não tem 100% implementada todas as soluções que o processo requer para conseguir fazer um bom desenvolvimento. Em um slide eu coloquei uma foto, no outro eu coloquei a outra. Mas acontece. Bom, então, gente, se o pessoal não tem mais dúvidas, como a gente já está caminhando aqui para os minutos finais, eu queria agradecer a todos mais uma vez pela presença aqui, para a gente conseguir bater um papo sobre otimização topológica na parte de manufatura aditiva, tá bom? Queria desejar a todos aí um ótimo dia, que tenham um dia bem produtivo. Caso vocês tenham dúvidas, necessidades, a gente aqui da LWT vai estar à disposição para conseguir atender vocês, seja com necessidades de equipamentos já instalados, sejam com necessidade de projetos futuros, ou seja com necessidade de informações comerciais. Hoje a gente tem um time pronto para conseguir atender vocês em todas essas perspectivas, tá bom? Agradeço muito a todos, desejo a todos um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau, gente.